Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, não é com prazer que eu digo isso, é com dor no coração, mas meu pai era um alcoólatra e eu preciso admitir isso. Ele começou a beber quando minha mãe morreu e aí nunca mais parou. Quer dizer, ele até vivia antes, mas tudo assim dentro de um limite. Até porque minha mãe não gostava, né? Vivia brigando com ele por causa disso. E ele respeitava. Mas depois que a mamãe morreu, aí não teve mais controle de nada. Sabe, um pouco foi para esquecer a dor da perda, né? Curar a ferida. Mas acabou se tornando um problema crônico. Para se ter uma ideia, meu pai frequentava o bar todos os dias. Saía do serviço e, em vez de ir para casa, ia direto para o bar. Final de semana, mesma coisa. Olha, eu lutei o quanto pude para afastá-lo do vício, mas quando vi que não tinha jeito, eu era filha única. E juro por Deus, tudo que eu podia fazer eu fiz. Inclusive, tentamos internar o pai num desses centros de reabilitação do governo, para ver se ele entrava no eixo, se curava do vício da bebida, mas não deu certo, não teve jeito. Tinha sábado que ele bebia até cair. Às vezes algum amigo o trazia de carro para casa. Outras vezes o seu Jaime, o dono do bar, me ligava, pedindo que eu fosse buscá-lo. Até o dono do bar, imagine, tinha o meu número para poder me avisar quando o pai não tinha condição de vir para casa sozinho. Eu até pedia, sim, porque não tinha outro jeito. Não venda mais bebida para ele, seu Jaime. Ainda menos fiado, o senhor sabe que o pai anda fraco. Mas se eu não vendo, Lúcia, ele vai beber no outro bar. Sabe, aqui pelo menos, eu dou uma controlada nele, né? Quando eu vejo que ele tá passando ponto, eu ligo para você. Imagine se ele vai para outro bar aí que ninguém conhece. Bom, nesse ponto, pelo menos, ele tinha razão. Se não bebesse ali, ele beberia em outro lugar, não tenha dúvida. Por sorte, ele tinha o seu Jaime e tinha outros amigos ali também que cuidavam dele, né? Às vezes até o levavam embora quando viam que ele estava sem condição de caminhar. De todo modo, era uma vida sofrida. Somente quem tem parente alcoólatra é que pode imaginar. Olha, quando eu estava namorando, meu namorado até me ajudava. Ia até o bar comigo, buscar o pai, me ajudava a carregá-lo quando precisava. Só que já fazia mais de ano que eu estava sozinho. E só eu sei o que eu passava por conta desse vício do velho. Um sábado à tarde, lembro que o seu Jaime me ligou. Só para variar, queria saber se eu podia buscar o pai. A sorte é que quando eu ia buscá-lo, quando pedia que ele fosse embora para casa comigo, ele me obedecia, pelo menos isso, né? Não ficava criando caso. Tem pessoa que nem isso faz, né? A pessoa vai buscar e aí o alcoólatra não quer ficar, discute. Meu pai, pelo menos nesse ponto, era legal. Praticamente todo mundo ali naquele bar me conhecia. Era rara a semana que eu não precisava ir até lá, pelo menos uma vez. No começo eu até me sentia meio envergonhada, mas depois acabou se tornando até normal. Inclusive, teve um rapaz ali que ficou interessado em mim. Queria até me namorar. Mas eu aqui não quis nenhum tipo de envolvimento. Imagine, eu com um pai com esse vício em casa, me envolver com um cara que também gostava de frequentar bar? Só se eu fosse doida, né? Olha, de qualquer maneira, repito, eu sempre tinha ajuda de alguém. E nesse sábado em questão, que eu fui até lá, peguei o pai pelo braço e a gente saiu do bar. Ele, inclusive, caminhando assim com uma certa dificuldade. Eu tinha de ampará-lo o tempo todo.
Mais lá adiante, a uns 2 ou 3 quarteirões, a perna dele falseou. E adivinha? Eu tinha praticamente metade do peso dele, né? O velho acabou caindo com tudo no chão. Não tive força para segurá-lo. Ele desabou com tudo. Assim, do modo mais inesperado possível. Olha, eu fiquei tão desesperada, com medo que ele tivesse batido a cabeça, se machucado. Fiquei ali, pedindo: ô pai, o senhor se machucou? Levanta, pai. Vamos para casa, a gente já está perto. Quem disse que ele me obedecia? Nem era questão de querer ou não querer obedecer. É que ele estava bêbado. Sabe, completamente embriagado. Só eu sei o esforço que fiz e até hoje nem sei como consegui levantá-lo. Porque ele parecia sem forças. Nisso, vi que um rapaz que estava do outro lado da rua, na outra calçada, estava se aproximando, olhando pra gente. E ele perguntou se estava tudo bem, se eu estava precisando de ajuda. Contei que o pai tinha bebido demais e que não conseguia se levantar. Olha, depois ainda dizem que não há boas almas nesse mundo. Olha, podem até ser poucas, menos do que a gente gostaria, mas existe, viu? O rapaz pediu que eu esperasse um pouco, atravessou a rua de novo, pegou o carro, que estava estacionado lá do outro lado, fez a volta e encostou ali, do nosso lado. Aí perguntou onde que a gente morava e falou que ia nos levar até em casa. Por conta da situação, nem pensei em recusar ajuda, né? Ele, inclusive, levantou o pai do chão, colocou no carro, passou até o cinto de segurança nele, depois deixou a gente em casa. Um verdadeiro anjo que apareceu no meu caminho aquele dia. Ele falou que estava passando a rua quando viu a cena, o pai caído, e olha do lado. Seu nome, Danilo. E olha que moço, repito, um verdadeiro anjo. Viu que a gente estava em dificuldade e não se poupou para ir ali ajudar a gente, fosse qual fosse, porque ele, olhando de longe, viu que o pai estava caído, não sabia nem porquê, né? Olha, eu não sabia o que fazer para agradecer. Ele, inclusive, entrou em casa e me ajudou a deitar o pai ali no sofá. Depois eu o acompanhei até o portão, agradeci a ajuda e aí a gente trocou um aperto de mão. Nessa hora, ele me olhou de um jeito assim, tão, sei lá. Eu não sei se ele estava com pena de mim, acho que estava, viu? Então ele me olhou assim de um jeito tão terno, como se estivesse dizendo: puxa vida, que pena que eu tô de você. E devia estar mesmo, né? E olha, foi só nesse momento que a gente se apresentou, que eu disse que meu nome era Lúcia e ele falou que se chamava Danilo. Além de simpático, moço bonito, isso não dava pra gente não perceber. E morava no bairro, só que um pouco mais lá no começo. Eu, sinceramente, não lembrava de já tê-lo visto por ali. Se bem que ele falou que dificilmente vinha para aquele lado ali, né? Era uma vez ou outra. E quem sabe por isso a gente nunca tenha se encontrado. Aí ele se despediu, entrou no carro e seguiu seu rumo. Sei lá, eu fiquei com aquela impressão esquisita de que a gente nunca mais ia se ver. Entrei, fui cuidar do meu velho, né? Ele estava dormindo, só para variar, anestesiado pela cachaça. Grande verdade é essa. Só fui acordar 2 horas depois. E como sempre acontecia, já estava melhor. Pronto para outra. Para usar um termo que ele mesmo usava. Enfim, eu já estava tão acostumada com aquela rotina que para mim estava tudo assim dentro da normalidade. Os dias passaram e no final da semana seguinte, à tarde, o pai já estava em casa. Um amigo dele, lá do bar mesmo, tinha levado embora. E eu resolvi dar uma saída, precisava ir até o mercado. No que cheguei na esquina,
tive uma surpresa. Um carro passou assim, bem devagar do meu lado e parou um pouco mais adiante. Só que na hora, eu nem prestei muita atenção. No entanto, no que passei por ele, escutei aquela voz. Oi, Lúcia, tudo bom? Pra onde que você tá indo com essa pressa toda? Nossa. Era o Danilo. O meu anjo salvador. Aquele da semana anterior. Bom, primeiro levei até um susto, né? Não estava esperando. Aí olhei para ele e falei: oi, Danilo. Tudo bom? E você por aqui? Pois é. Tava andando à toa por aí. Aí resolvi dar uma passada aqui na rua da tua casa. Mas como é que teu pai tá? Tudo bem? Quer uma carona? Será? Não quero incomodar. Se você não quer me incomodar, é esse o seu objetivo? Claro. Então entra aí. Você só vai me incomodar se não aceitar minha carona. Ele falou aqui de Rio. Falei que estava indo até o mercado, na avenida. Ele pediu que eu entrasse, disse que me deixaria lá. Assim a gente poderia conversar um pouco, né, se conhecer melhor. Acabei aceitando. A primeira pergunta que ele fez foi aquela: escuta, eu até esqueci de perguntar aquele dia, você tem namorado? Meio sem jeito, respondi que não, até porque não tinha mesmo, né? E ele sorriu. Puxa, boa notícia, viu? Quer saber, eu também estou sozinho. Estou à procura da outra metade da minha laranja. Se você conhecer uma moça bonita, sabe, que precisa de ajuda de vez em quando, por causa do pai, você me avisa, tá bom? Aí ele quis saber do pai, né? Já tinha perguntado no começo. Perguntou se tinha ficado tudo bem. Falei que sim. Puxa, que bom. Mas e você? Tudo bem? Bom, comigo tá, e você? Comigo também. Quer dizer, para ser bem sincero, passei essa semana toda sem conseguir tirar uma certa pessoa da cabeça. Quer saber quem é essa pessoa? Quer dizer, você já deve até desconfiar, né? Você sabe que eu não ia conseguir, enquanto não te visse de novo, sossegar. Sabe? Não ia conseguir se não falasse com você de novo. Fiquei um tempão parado ali na tua rua para ver se você passava. Mais de 1 hora. Tá falando sério? Claro que tô. Ah, mas você sabe onde eu moro? Por que não foi lá batendo no nosso portão? Imagine como que eu me senti ao saber que ele tinha pensado um monte em mim. Que queria me ver de novo, conversar comigo, me conhecer melhor. Eu já tinha ficado com uma expressão tão boa dele, não só pela ajuda que ele prestou, mas pela simpatia, pelo seu jeito, pela sua educação, aquele jeitinho assim de sorrir. Sabe o que ele fez depois que a gente chegou no mercado? Perguntou se eu podia deixar que ele entrasse comigo. Em resumo, fiz a compra e depois ele me deixou em casa. No impulso, eu o convidei para entrar um pouco, até por educação também, né? Ele perguntou do pai se não teria problema. Eu falei que não. Eu o tinha deixado dormindo quando saí. Aí eu fiz um café pra gente. E o tempo todo deu para sentir aquele clima gostoso ali, pairando no ar. Sabe, eu olhava para ele e sentia uma coisa tão diferente, tão gostosa assim, uma paz. E sei lá, acho que até um pressentimento. Na verdade, nosso primeiro beijo acabou acontecendo ali mesmo, na cozinha. Ele se aproximou, sorriu, aí ficou tímido, olhou para mim de novo. Eu senti o que ele queria, né? E deixei acontecer. Nosso primeiro beijo de amor, na cozinha. De qualquer modo, eu pressenti que aquilo ia rolar, mais cedo ou mais tarde. Aí só fechei os olhos e fiquei esperando pelo contato da sua boca.
E ele me enlaçou em seus braços, assim, com tanta força, mas de um modo, ao mesmo tempo, tão carinhoso, que eu fiquei toda trêmula. Acho que nunca tinha sido beijada daquele modo. Ficamos um tempão ali, em casa, até que ele resolveu ir embora. Aí trocamos telefones, sabe, aquele ritual de trocar mensagem, nos falar, e só eu sei como me senti naquela tarde. Quer saber, eu não consegui disfarçar minha alegria. Passamos a conversar pelo telefone praticamente todos os dias. E ele sempre dava um jeito de me ver também. Quando o pai não estava no bar, quando já estava em casa, tranquilo, a gente marcava até de sair. Aliás, ele até ia comigo buscar o pai lá no bar, como tinha feito naquele primeiro dia. Quer dizer, no primeiro dia ele nem precisou pegar o pai no bar, né? Já pegou no meio da rua mesmo, né? O pai caído lá na beira da calçada, naquela situação tão vexatória. E quer saber? Eu não sei o que ele fez comigo, o Danilo. Mas ele me conquistou com tanta facilidade. Ele, em pouco tempo, eu já estava suspirando por ele. Quando o conheceu, o pai aceitou assim, numa boa, até porque ele era tranquilo nesse ponto. Nunca foi de ficar controlando os meus relacionamentos, namoro. Aliás, quer saber, ele nunca se preocupou com isso. E eu estava vivendo uma fase tão boa, tão linda da minha vida. Apesar dos problemas que vivi em casa, né? Por conta do vício do pai. Aliás, um dia, lembro que ele saiu sozinho do bar, bêbado, né? Só pra variar, e acabou caindo de novo na rua. Sabe? E dessa vez foi até pior do que lá no primeiro dia, porque ele acabou caindo na calçada e acabou machucando a testa. Bateu numa pedra. Olha, nem sei quem o viu caído no chão, se foi alguém do bar ou algum vizinho, e chamou a ambulância. Quando eu soube do que tinha acontecido, ele já estava até no hospital. Olha, eu fiquei tão desesperada quando me disseram que ele havia tido um traumatismo craniano, que o problema era meio grave. Ele ficou alguns dias em coma. Embora no fim, graças a Deus, tenha melhorado, acabou despertando. Só que o que me assustou foi que ele não me reconheceu quando me viu ali ao lado da cama. A enfermeira falou que eu não me assustasse, porque era normal, por conta da batida. Mas que ele tinha grande chance de ficar com alguma sequela. Meu Deus, como eu rezei para que isso não acontecesse. Porque já tínhamos tantos problemas para enfrentar. Quando teve alta, ele ainda não estava muito bem. Mas acabaram liberando o pai para terminar a recuperação em casa. A verdade é que minha vida mudou completamente depois desse acontecimento. Tive de pegar até licença no serviço para ficar cuidando do pai. Tentei encostá-lo pelo INSS, já que ele não tinha mais condição de trabalhar. Nossa luta foi árdua. E por conta de tudo isso, eu e o Danilo começamos a nos afastar pouco a pouco. Não era porque a gente queria, mas eu tinha o meu tempo todo tomado pela preocupação com o meu pai. Então não era sempre que eu podia estar com ele ou me encontrar com ele e lhe dar a devida atenção que ele merecia. Já que o pai dependia de mim praticamente o tempo todo. Principalmente porque, como o médico tinha adiantado, havia possibilidade e ele realmente ficou com sequelas da batida. É claro que entre curtir um namoro e cuidar do meu pai, não tive alternativa, né? Porque nem pensei duas vezes. Jamais ia deixar meu pai ali desamparado, naquele estado, estirado numa cama,
precisando de mim para ficar dando atenção ao namoro. Infelizmente, o Danilo, não é que ele não tenha entendido o meu lado, até entendeu, mas eu até entendi também a reação dele. Ele precisava de alguém que lhe desse atenção e eu não estava em condições. Meu pai precisava de mim o tempo todo. De modo que, assim, de uma forma bem gradual, nosso relacionamento foi esfriando. Até que ele resolveu terminar o namoro de uma vez por todas. Repito, não o culpei. Não o recriminei. Também tentei entender o lado dele, né? Como também não forcei nenhuma situação para ele continuar comigo. Acho que cada um é livre, né? Para fazer aquilo que bem entender da própria vida. Se ele deixou de gostar de mim, ou se de repente até continuou gostando, mas achava que merecia mais atenção, o que eu podia fazer? De qualquer modo, eu digo tudo isso, mas sofri muito. Não posso dizer o contrário. Chorava noite e dia nos primeiros tempos de tanta saudade que eu sentia. Olha, tinha noites que eu deitava na cama e ficava olhando as nossas fotos no celular. Me dava uma tristeza, uma agonia. Como ele estava me fazendo falta. Como aquela saudade estava me maltratando, judiando de mim. Um dia, lembro que ele mandou uma mensagem, querendo saber como é que eu estava, se meu pai tinha melhorado. Falei a verdade, né? Que tudo continuava na mesma, talvez até um pouco pior. E ele falou que sentia muito e depois perguntou se podia dar uma passada em casa mais tarde ali, pra gente conversar. Falou que precisava bater um papo comigo. Falei que sim, né? Que ele podia passar quando quisesse, até porque eu não iria sair de casa. Ele chegou à noitinha. Eu estava, inclusive, preparando o jantar. Olha, a tal da paixão é fogo, né? Eu já estava com o coração disparado, só esperando a qualquer momento ele chegar, porque era apaixonado por ele. Mas quando vi diante de mim, ali em carne e osso, meu Deus, eu nunca tinha sentido nada diferente. Como esse homem me fazia falta. Que saudade doída. Eu comecei até a tremer. Coração saltando pela boca. A gente ficou ali se olhando durante um tempo, ele meio indeciso, até eu pedi que ele entrasse. E aí ele, sem dizer uma palavra, me abraçou forte. Mas um abraço assim, tão apertado e tão demorado. Sabe que eu pedi a Deus que nunca mais ele me soltasse. Eu podia inclusive sentir as batidas do seu coração junto do meu peito. Como tenho certeza que ele também estava sentindo as batidas do meu. Até que ele falou assim com a voz meio abafada: Lúcio, você me dá mais uma oportunidade da gente voltar? Você me aceita de volta? Eu te amo. Eu não estou mais conseguindo ficar longe de você. Antes mesmo que eu dissesse alguma coisa, ele colou sua boca na minha. E eu correspondi com todo o sentimento que havia no meu coração. Eu não sabia se ria ou se chorava. De modo que, de repente, comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, as três. Chorava, ria. E a gente se beijando o tempo todo, entre lágrimas e sorrisos. Foi justamente naquele dia que a gente acabou se reconciliando, reatando o nosso namoro de onde tínhamos parado. Ele chegou a pedir perdão. E quer saber, eu acho que nem precisava, mas
Ele falou que tinha sido um idiota, um estúpido, quando se afastou de mim. E ainda prometeu: jamais vou ser tonto de novo. Quero ficar com você para sempre. Quero formar uma família com você. Você já pensou? A gente tendo um filho, uma filhinha, um bebezinho? Pensa na minha alegria, né? Na minha felicidade, porque, juro, eu não imaginei que isso fosse acontecer um dia. Até porque, repito o que já falei, eu não o recriminei lá no começo, quando ele se afastou, até porque eu sabia que ele merecia mais atenção, uma atenção que eu não estava conseguindo lidar por conta do meu pai, do cuidado que eu tinha de ter com ele. Sabe, na minha cabeça, ele tinha razão de procurar alguém que pudesse lhe dar a atenção que ele merecia e que ele precisava. Por isso, é que não esperava, juro, não tinha essa esperança assim de que ele voltasse para mim um dia. Seu pedido foi um presente de Deus naquele momento da minha vida que estava tão atribulada e tão sofrida. Lamentavelmente, como nem tudo é perfeito, depois que a gente reatou, tive um outro revés. Acabei perdendo meu pai. Dali 2 meses e meio, meu paizinho se foi. Mas o Danilo cumpriu a promessa, do começo até o fim. Nunca mais se afastou de mim. Inclusive me ajudou a atravessar aquela tempestade que se interpôs no meu caminho. Tanto que estamos juntos até hoje. Felizmente, graças a Deus, mais apaixonados do que nunca. E com a nossa filhinha nos braços. Lembro daquele dia quando ele propôs que a gente reatasse e falou: você já imaginou a gente com filho, quem sabe com uma menininha, um bebezinho? Parece até que ele estava prevendo, né, que muito breve eu iria engravidar e a gente teria uma filha maravilhosa. E essa criança veio para abençoar ainda mais a nossa união, o nosso amor. Ela foi um raio de luz, simplesmente a nossa dádiva mais linda, o presente mais bonito que Deus e o destino poderiam nos dar.